Graça e paz, amados irmãos. Nós estamos no período da Páscoa, a data mais importante do calendário cristão. E durante essa semana foram apresentadas meditações sobre as 4 ironias da cruz. Os irmãos puderam ver a primeira ironia que dizia: o homem que é zombado como rei é rei. A segunda ironia: o homem que está totalmente sem poder é poderoso. A terceira ironia que os irmãos acompanharam: o homem que não pode salvar a si mesmo, salva a outros. E hoje nós vamos ver a 4ª ironia da cruz, que é: o homem que clama em desespero, confia em Deus. O homem que clama em desespero, confia em Deus. O texto está lá em Mateus, capítulo 27, versículos 43 a 51. E eu te convido para que você possa acompanhar comigo. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O homem que clama em desespero, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é o nosso Salvador. E o desespero dele é um recurso comum a mim e a você, porque o desespero é o recurso do sentimento da alma humana. E esse recurso, o desespero, ele aparece em situações extremadas, de dor, de ameaça, de perigo, de aflição, de morte. Então, quando nós olhamos para aquele homem, para Jesus Cristo preso na cruz com pregos, depois de ter sido surrado, depois de ter sido escarnecido, torturado com açoites e coroa de espinhos, depois de ter sofrido humilhação e exposto à vergonha pública, pois teve as suas vestes tiradas e teve que carregar a trave da sua pesada cruz sobre os ombros até a exaustão, e sedento de sede, agora estava lá, pendurado, pregado pelas mãos e pelos pés, mas também envolto em uma escuridão profunda. O texto diz: desde a hora 6ª ao meio-dia. Então a hora 6ª correspondia ao meio-dia, até a hora 9ª, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, houve densa escuridão. E Jesus estava ali então, envolto naquela escuridão. Depois de tudo que sofreu, pregado naquela cruz, ele ainda ouvia dos principais sacerdotes, dos mestres da lei,
dos anciãos e até dos ladrões que estavam junto dele, ele ouvia palavras de ironia, escarnecendo o que estava acontecendo com ele naquela hora. Os homens que ironizavam Jesus, o vendo pendurado naquela cruz, eles eram tão cegos e tão ignorantes de espírito, que mal perceberam que ao ironizar a Jesus, dizendo aquelas palavras, na verdade, eles estavam confirmando a realidade espiritual de que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus, de que realmente ele confiava em Deus, de que realmente, após a consumação de Jesus na cruz, ele seria recebido pelo Pai. Jesus confiava, meus amados, porque ele não ia permanecer na morte. Ele confiava, porque ele já havia recebido uma promessa do Pai, de que ele daria, ele empenharia a vida dele em resgate de muitos, mas ele não permaneceria morto. Jesus confiava então nesta promessa, porque ao dar a sua vida, ele iria revê-la novamente, reavê-la novamente. Isso nós podemos confirmar no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, que diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, referente à morte dele, ao sacrifício dele, mas ele diz, para a reassumir, dizendo que ele não permaneceria na morte, mas que depois da morte ele iria reassumir a vida dele. Versículo 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, como um mandato de Deus. Jesus entregaria a sua vida, pagaria o preço do pecado, morreria pelos nossos pecados, mas por um mandato de Deus ele iria reaver a sua vida novamente. Então aquele que clama em desespero, ele confiava em Deus. Apesar do desespero na sua alma, por ser homem, ele confiava que após a sua morte, ele iria ressuscitar, porque o Pai havia prometido a ele. Então por que Jesus brada estas palavras dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Este brado não foi então por falta de confiança. Jesus estava em primeiro lugar cumprindo a palavra que é colocada lá no Salmo de número 22, verso 1. O Salmo messiânico que fala a respeito do servo sofredor. Jesus cumpria então a palavra dizendo aquilo que havia sido dito a respeito dele, a respeito da vida do servo sofredor que viria. Mas em segundo lugar, Jesus, ele brada essas palavras, porque ele era um homem, como eu e como você. Jesus não conheceu o pecado. Ele não praticou o pecado. Ele não viveu o pecado. Ele era santo. Mas ele estava suscetível a todas as dores, a todos os sofrimentos, a todas as angústias que qualquer pessoa, como eu e você, estão suscetíveis. Jesus estava recebendo ali, sobre si, e sozinho, a culpa da maldição
do juízo, da morte que era proposta a todos os homens. Jesus deixa então derramar a dor, a agonia, o terror, a angústia da alma dele, por ter sido abandonado pelo Pai naquela hora, porque era necessário que ele recebesse sobre si as nossas culpas. E como o profeta Isaías diz lá no capítulo 59, verso 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Jesus, então, ao receber o pecado dos homens, automaticamente recebe a indignação e o afastamento da presença santa do seu Pai. Jesus, então, experimentava o desfavor de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus e a maldição sendo derramadas sobre a sua vida. Até então, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele vivia em plena, íntima, indivisível comunhão com o Pai. A ponto dele dizer lá em João 10,30, eu e o Pai somos um por toda a eternidade. Jesus Cristo gozou da presença do Pai junto dele, da união e da unidade dele junto com o Pai. Mas recebendo o pecado meu e seu, o pecado dos homens sobre si, e o pecado que faz separação entre o homem e Deus, ali houve então a ruptura da Trindade. Naquela hora, Jesus Cristo, Deus Filho, ele não contou com a presença do Pai, com o favor do Pai. Jesus tornou-se então maldição, tomou as nossas culpas e recebeu o juízo e o abandono do Pai. E em angústia extrema, debaixo daquela realidade de abandono, o homem Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? Querido irmão, querida irmã, aquela separação, ela aconteceu para que todo aquele que crê em Jesus e se une a Jesus pela fé, jamais venha passar pela agonia, pelo terror da separação de Deus com o homem. Jesus naquela hora teve de ser separado do Pai, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E Jesus então ali recebendo a culpa pelo pecado, o castigo pelo pecado, foi separado da presença do Pai. E ele sofreu o terror, a angústia e o desespero da ausência de Deus. O texto ainda fala que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Essas trevas eram a representação da ira de Deus sendo derramada sobre o Filho. Essas trevas então envolveram o Filho e durante essas 3 horas do meio-dia às 15 horas da tarde, Jesus ficou calado. E por volta da hora nona, versículo 46, Jesus então clama em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora, depois daquelas 3 horas calado, recebendo então sobre si a culpa pelo pecado, o justo juízo de Deus e o afastamento da presença do Pai, para que assim morresse, condenado pelos nossos pecados. Ele faz o seu clamor. E no verso 50 ele diz, e outra vez,
com grande voz, ele entrega o seu espírito. Então, naquela hora, depois de sofrer o abandono do Pai, Jesus então entrega o seu espírito em alta voz, ele se entrega a Deus, como a promessa que nós lemos, que homem nenhum tinha poder para tirar a sua vida, por isso em alta voz ele clama, porque ele estava então consciente e firme da entrega que ele estava fazendo a respeito da sua morte na cruz. Ele então diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, como Lucas diz, no Evangelho de Lucas diz. E Jesus então morre pelos nossos pecados. Mas ao fazer isso, Jesus faz em total confiança de que ele é o Filho de Deus, de que aquilo que ele estava fazendo era a vontade do Pai, e que ele reaveria a sua vida novamente, mas que com isso nós não passaríamos pela dor, pelo desespero da separação de Deus e nem receberíamos o juízo e o castigo pela culpa do pecado, porque Jesus recebeu sobre si. Por isso o verso 21 diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Naquele momento, o sacrifício tinha sido feito. O cordeiro tinha sido morto. E o véu que foi rasgado de cima e baixo simbolizava que o sacrifício havia sido feito. Que a separação entre o homem e Deus havia sido terminada. Agora o homem poderia entrar na presença do Pai. Agora o homem poderia estar na presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E este sacrifício de Jesus e a bênção que nós recebemos da morte, mas principalmente da ressurreição dele, é que hoje, jamais e de forma nenhuma, aquele que crê em Jesus passará pela terrível realidade de ser abandonado pelo Pai e pela terrível realidade de receber sobre si a culpa pelo pecado. O caminho hoje está aberto através de Jesus Cristo, para nos achegarmos diante do Pai e para recebermos do Pai toda a vida, toda a alegria, toda a abundância de graça e misericórdia que só nele nós encontramos. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja aquele que levou as nossas culpas sobre si, que nos abriu o caminho através da sua morte e que nos garantiu que jamais e de forma nenhuma nós seremos abandonados pelo Pai. Que Deus os abençoe e que os nossos corações se encham da alegria e da satisfação de termos a Jesus Cristo, nosso Salvador, como aquele que mediou a bênção da união eterna com o nosso Deus. Jesus os abençoe. Uma feliz Páscoa a todos.